queridos, uma das bênçãos extraordinárias decorrentes da fé é o pulsar da esperança na nossa vida. A pessoa destituída de esperança está acabada, está morta. Assim nós deparamos com testemunhos de esperança dos servos de Deus que caminham em fé. Quando Jó perdeu família, perdeu saúde, perdeu os bens materiais, movido por viva esperança, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Quando os espias foram a Canaã, enviados por Moisés para observar a terra que Deus lhes havia prometido, retornaram com a afirmativa de que realmente a terra era boa, porém habitada por gigantes, cidades fortificadas, e dizem: nós somos como gafanhotos diante deles. O povo começou a chorar. Havia decepção, havia frustração, havia medo. Foi aí que se levantaram Josué e Calebe, dizendo: é verdade que são homens de alta estatura, que as cidades são fortificadas, mas nós podemos tomar esta terra, porque se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará esta terra. Foi a voz da fé, da esperança para aceitar os desafios que estavam pela frente. No filme Titanic, no momento em que as águas invadem o navio, momento de desespero, momento de morte, a orquestra toca o hino. Nós temos como letra união com Deus. E quando nós ouvimos aquela música, nós pensamos na letra, onde a quarta estrofe diz: e quando a morte enfim me vier chamar, nos céus com o Senhor irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. A esperança é elemento diferenciador nas nossas vidas. Mas quando nós falamos esperança, nós não estamos falando de uma simples expectativa, de uma possibilidade. Nós estamos falando esperança nos termos bíblicos. Nós estamos falando daquela certeza da fidelidade e do amor providencial de Deus a dirigir a nossa vida presente, a nossa vida futura. A convicção de que Deus nos conduzirá a dias melhores, pela graça e pelo poder dele. Meus amados, muitas tempestades e ventos adversos podem soprar sobre as nossas vidas e certamente sopram, gerando temores, dúvidas, inseguranças. Mas aqueles que caminham em fé, a fé promove a esperança na vida dos servos de Deus. Mas a nossa esperança não pode estar limitada apenas a palavras,
apenas a dizermos: eu creio em Jesus, eu creio nas promessas do Senhor, eu estou esperando no Senhor. É muito bom afirmar assim, mas não é tudo. Nós precisamos deixar as nossas atitudes falarem, e certamente as atitudes falam. Quais as atitudes nós assumimos diante das perdas? Quais as atitudes nós assumimos quando pecamos? Quais as atitudes nós assumimos em nosso dia a dia, na nossa postura diante de problemas, desafios? Meus amados, nesta noite, nós queremos pensar na palavra de Deus a respeito de algumas atitudes que expressam, que denotam, que mostram esperança na nossa vida. Nós deparamos neste texto bíblico com a experiência vivida pelo profeta Jeremias. Profeta que viveu momentos desafiadores, conflitos, porque era porta-voz de Deus e lhe competia falar o que Deus lhe ordenava. Mas esta fala muitas vezes era contra o seu povo, contra a sua família, contra a sua nação, que apontava para dias amargos para o seu povo. E isso doía no coração do profeta, mas ele tinha que falar. Ele anunciou a chegada do cativeiro babilônico. Foi contestado. Foi colocado em uma prisão. Mas o cativeiro chegou. O cativeiro chegou. Os babilônicos levaram os principais líderes de Judá. Judá ficou sob o domínio dos babilônicos. Mas passaram alguns anos de relativa tranquilidade. Então, o povo judeu começou a se mobilizar em uma reação contra o domínio babilônico. Fizeram aliança com o Egito, entendendo que poderiam juntar forças ao lado do Egito e reagirem contra o domínio babilônico. O profeta disse: gente, isso não vai dar certo. Mas acharam melhor prendê-lo. Os babilônicos se levantaram contra Judá. O exército babilônico invadiu as ruas de Jerusalém e dominou a cidade. A expectativa de um livramento acabou caindo em frustração. O sentimento do povo era um sentimento de tristeza e de derrota. O povo se sentia humilhado. Decepção, tristeza, faltava força para reagir. Você já se sentiu assim? O abatimento chegou ao seu coração, espírito de frustração, de tristeza, às vezes tristeza com você mesmo. Passos precipitados, passos errados na vida, e você acaba colhendo os frutos destes passos errados. Ali estava a nação de Judá, sentindo-se fracassada. Foi nestas circunstâncias que o Senhor Deus envia Ananel, que era primo do profeta Jeremias, a dizer o seguinte para Jeremias: Jeremias, cabe a você resgatar um campo em Anatote. Isto porque, dentro da própria instituição bíblica para a preservação da posse da terra, quando alguém vendia a sua terra, se empobrecia,
um membro mais próximo da família tinha o direito de resgatar aquela terra para que não saísse da posse da família. E Jeremias era o resgatador. Então, o primo de Jeremias vem até a prisão e lhe oferece a aquisição, o resgate deste campo. Mas qual interesse o profeta teria em resgatar este campo? Ele estava preso, ele não plantaria, ele não criaria animais neste campo, ele não construiria neste campo. E o pior ainda, este campo estava sob o domínio dos caldeus. Este campo estava em posse dos caldeus, dos babilônicos. Qual seria a reação normal do profeta? Passou a minha vez. Deixe outro resgatar. Eu não me interesso em resgatar este campo. Eu não quero adquirir um campo que está sob o domínio dos inimigos. Mas, meus queridos, visto que o profeta compreendeu que era a palavra de Deus, ele não discutiu, ele não questionou, ele pesou 16 ciclos de prata e pagou pela aquisição daquele campo. Ele adquiriu aquele campo. E a aquisição daquele campo foi uma atitude de esperança por parte do profeta. A esperança de que o livramento de Deus viria. A esperança de que os inimigos bateriam em retirada. A esperança de que casas seriam construídas. A esperança de que aquela terra ainda seria dominada pelos judeus. E nesta noite, nós queremos chamar os irmãos então para pensarmos quais as atitudes da nossa vida demonstram esperança. E quero destacar brevemente aqui 3 atitudes necessárias que evidenciam esperança na nossa vida. Porque muito mais do que palavras, precisamos de atitudes. Muito mais do que lamentar os desencontros, precisamos de atitudes. Muito mais do que gastar o nosso tempo com tantos afazeres que não somam, nós precisamos usar os dias que Deus nos dá para assumirmos atitudes que denotam esperança. E a primeira atitude que denota esperança é, sem dúvidas, a pregação do Evangelho. Assim como Jeremias adquiriu aquele campo que estava sob o domínio dos inimigos, consciente de que Deus mudaria aquela história, consciente que aquele campo seria útil, consciente que viria o livramento de Deus, consciente que construiriam naquele campo. Meus amados, nós precisamos de atitudes como esta, que denota esperança, sob 2 aspectos. Há áreas na sua vida que precisa de libertação, há áreas de insatisfação em sua vida, há áreas na sua vida que o inimigo está aproveitando para estabelecer o seu domínio, às vezes no campo do seu pensamento, às vezes no campo das suas finanças, às vezes no campo dos seus sentimentos feridos, às vezes no campo da sexualidade. Meus amados, o Evangelho de Jesus chega para promover libertação. Atitudes
que expressam esperança, a vivência e o anúncio do Evangelho de Jesus. Conhecereis a verdade, porque esta verdade veio promover libertação. E quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos anunciando para pessoas que hoje estão sob o domínio do inimigo. Porque não adianta dizer que as pessoas são muito boas, são muito corretas, são muito religiosas. Elas precisam só um pouquinho para se tornarem cristãs. Meus amados, a palavra de Deus diz que o pecador está morto em seus delitos e pecados, sob o poder dos principados e potestades. Mas quando nós anunciamos o Evangelho, nós estamos dizendo há esperança para o mundo, há esperança na vida das pessoas, há esperança para as famílias, porque nós estamos anunciando que pela graça de Deus o inimigo é vencido e a paz e a graça de Deus é estabelecida no coração, no lar e na vida das pessoas que hoje sofrem. Levante-se pregando o Evangelho. É a maior demonstração e atitude de esperança quando pregamos o Evangelho. Mas uma outra atitude que denota esperança é a vida de culto ao Senhor. O povo judeu naquele momento olhava para o exército caldeu, olhava para suas próprias cidades que estavam dominadas, foram invadidas. O povo olhava para a tentativa frustrada de resistência. Nós tentamos resistir os caldeus e não conseguimos. O povo olhava em volta, olhava todas estas situações com medo, espírito de frustração. Entretanto, no ato do profeta adquirir aquele campo, o profeta estava convidando o povo para mudar o seu olhar, redirecionar o seu olhar. O profeta está convidando o povo a olhar para Deus, para olhar para o Senhor, justo juiz, eterno, todo-poderoso e gracioso. Dias melhores viriam para aquele povo. Por isso não era hora de olhar o poder dos caldeus, nem a frustração pessoal. Era hora de olhar para o alto, olhar para o Senhor, olhar com esperança para Deus. Meus amados, quantas vezes na vida olhamos para as nossas virtudes, achando que pelos nossos caminhos e virtudes construímos a nossa vida. Seremos felizes, vencedores. E caímos em decepção por não olhar para Deus. Ou quantas vezes caminhamos olhando para as adversidades que se levantam diante de nós, às vezes olhando até para o poder do pecado. E dizendo, eu não tenho resistência. Quantas vezes olhamos para as fragilidades das nossas vidas, às vezes para a enfermidade, às vezes para aquele concurso pelo qual você luta e parece que nunca chega a sua vez. E tudo isto vai gerando um sentimento de frustração e tristeza. Meus amados, quando nós nos reunimos para o culto, os nossos olhares são redirecionados, porque deixamos de olhar para nós, deixamos de olhar para as nossas virtudes, deixamos de olhar para os nossos defeitos, deixamos de olhar para as nossas limitações, e agora nós contemplamos aquele que é ilimitado em bondade e poder. Nós olhamos para Deus. Às vezes você diz, hoje eu não estou tendo ânimo, disposição para cultuar. Meu querido, o culto
é ato de esperança diante de Deus, porque deixamos de olhar para nós, deixamos de olhar para os nossos lados, e olhamos para o Senhor, e olhamos aquele que é rico em bondade e misericórdia, soberano em poder, e dirige a vida da igreja, e dirige as nossas vidas. Precisamos de atitudes que denotem esperança. Quais as atitudes? Nós precisamos de pregação do Evangelho. Quem está sob o poder do inimigo hoje, amanhã poderá estar desfrutando da comunhão com Deus. Nós precisamos vida de culto, porque enquanto cultuamos, nós olhamos para o Senhor e olhamos para as perfeições e promessas de Deus. Mas por fim, amados, nós precisamos de uma outra atitude de esperança, que é a vida de obediência. Jeremias comprou o campo em perfeita obediência a Deus, porque antes mesmo do primo de Jeremias chegar, o Senhor já havia dito ao profeta que o primo viria e que ele deveria resgatar aquele terreno. Jeremias obedeceu a Deus, obedeceu contra a lógica humana, mas obedeceu porque no seu coração havia fé. E a atitude de obediência denota esperança no coração humano. Não se trata de uma obediência forçada, mas é porque nós cremos no Deus que nos dirige, cremos no Deus que nos ama, cremos no Deus que promete cuidar de nós, cremos no Deus que tem o nosso hoje e tem o nosso amanhã em suas mãos. Experimentamos a bondade do Senhor, e porque o nosso coração é habitado por esperança, aí então nós caminhamos em obediência ao Senhor. E Jeremias caminhou em obediência diante de Deus. Foi em obediência que Abraão atendeu o chamado de Deus e saiu da sua terra. Foi em obediência que Noé atendeu a palavra de Deus e construiu a arca. Foi em obediência que Jesus, mesmo zombado, foi crucificado. E a palavra diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Todos estes e muitos outros, com a obediência, publicaram a esperança no coração. Às vezes nós falamos com o irmão, com a irmã, é necessário perdoar porque a Bíblia nos ensina a perdoar. Mas perdoar se eu tenho razão? Mas perdoar se o meu coração não pede? Perdoar se amanhã eu serei ofendido novamente? Meus amados, atitudes que denotam esperança. A obediência é uma destas atitudes. Obedecer, se livrando daquele mal que te escraviza, renunciando. A obediência denota esperança no nosso coração. Desta maneira, a obediência não é um peso. A obediência não é um impedimento para sermos felizes, mas a obediência é uma expressão de esperança em nossos corações. Foi assim que Jeremias se levantou, obedeceu, adquiriu aquele campo, porque ele creu nas promessas do Senhor, e cheio de esperança obedeceu. Abraão, quando obedeceu consagrando, ou levando o seu filho para ser sacrificado, embora Deus não tenha permitido a consumação daquele ato, mas
havia no coração de Abraão, enquanto obedecia, a esperança, a convicção de que lá na frente o melhor aconteceria, porque ele conhecia o Deus com o qual ele andava. A esperança promove obediência nas nossas vidas. Meus amados, palavras são importantes. Os belos cânticos que expressam fé e esperança são importantes. Mas precisamos cultivar atitudes que mostrem esperança. Pregue o Evangelho para aquele que a sociedade olha e diz: não tem solução. A pregação do Evangelho é a atitude que denota esperança. Porque, assim como Jeremias adquiriu um campo dominado por inimigos, na convicção que esta situação mudaria, nós pregamos o Evangelho na convicção que situações mudarão. Tenha vida de culto, porque no culto os nossos olhos se voltam para Deus. Deixam de olhar as situações e olham para aquele que é santo, poderoso e provedor. E por fim, tenha vida de obediência, na certeza que Deus dirige e dirige sempre a dias bem-aventurados na vida de todos aqueles que o ouvem. Que Deus nos permita a palavras de esperança, mas atitudes de esperança também, para a glória dele. Amém.